Eu bato no peito e digo que sou daqui. Eu falo mais alto porque quero transmitir minha energia, de querer meu lugar melhor a cada dia, pra ser feliz. Sou do ABC, e ter uma vida melhor é questão de escolher. Quem vai olhar pelo meu lugar, quem assim como eu não vai sossegar, enquanto meu grande ABC puder melhorar. Juntos somos maiores que muitas nações, 7 cidades, mais de 2 milhões. Gente que pode fazer muito mais por nossa região. Quem é do ABC, vota pelo ABC, não importa o partido, se é A, B ou C. Candidato daqui tem mais compromisso pra fazer valer. Sou mais ABC porque é meu lugar, quero gente daqui pra me representar. E você? Vote em candidato que é do ABC, porque é com gente daqui que a gente vai crescer. Nessas eleições, vote por você. Eleja quem defende o ABC. Olá pessoal, boa tarde, bem-vindo, bem-vinda a mais uma transmissão ao vivo aqui na nossa plataforma digital, o RD Online, informando, prestando serviços. Você que é de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. E claro, você que nos acompanha aí na telinha, na telona do seu celular, em qualquer parte do planeta. Sexta-feira, tempo nublado aqui em Santo André, região central, sede do Repórter Diário, mas com informações quentes e a nossa contagem regressiva. 28 de setembro de 2018, 9 dias para as eleições de 7 de outubro. A gente tem falado aqui, reiterado, né? São 6 votos no próximo dia 7. Não esse domingo, outro. Vamos votar em deputado federal, deputado estadual, 2 senadores, governador e presidente da República. E abrindo aqui esse horário especial justamente para termos mais fôlego para ouvir todos, ou quase todos, aqueles que representam o ABC e que são vozes, que são domiciliados no ABC, candidatos a deputado estadual e federal. Nessa transmissão que tem a minha apresentação, Leandro Amaral, compartilhada sempre com o Carlos Carvalho. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a você, internauta ligado no RDTV. Seja bem-vindo mais uma vez. Lembrando que você também faz parte aqui do Repórter Diário, participando através da caixa de comentários dessa live. Eu sei que já tem muita gente compartilhando em grupos, compartilhando com os amigos, com os familiares, mas se você quiser ver a sua mensagem chegar aqui pra gente e ser lida pro nosso convidado, só através da caixa de comentários da nossa live, facebook.com/Jornal Repórter Diário. Isso, os trabalhos técnicos da produção do Vitor Oliveira, toda a nossa equipe apostos, o Ayrton, a Socorro, a Flório, o Pedro, Amanda Lemos, Júlia Micali, Jorge Garcia, e hoje uma entrevista aqui com um daqueles que é o deputado federal que representa o ABC na Câmara dos Deputados. Alex Manente, deputado federal, já foi deputado estadual, é atualmente parlamentar em Brasília, candidato à reeleição e está aqui conosco nesta tarde, quase início da noite, para a gente atualizar as informações, falar da campanha, das perspectivas e de propostas aqui para a região do ABC. Deputado, boa tarde, obrigado pela gentileza da entrevista. Boa tarde, Leandro, boa tarde, Carlos, boa tarde a todos os internautas que nos acompanham pelo Repórter Diário. É uma satisfação estar aqui nessa reta final da campanha. Havia prometido que estaria aqui e fiz questão de cumprir antes do término dessas eleições. Verdade, agenda corrida mesmo, mas o intuito é exatamente esse, é ter cada vez mais proximidade e interação com você que nos acompanha. E como eu disse, o Alex Manente, um dos 2 deputados que atualmente está entre os 70 do estado de São Paulo, mas os 2 que representam a região do ABC paulista. Alex, até a gente falava no bastidor sobre o clima dessa campanha, a atmosfera, uma campanha completamente diferente de todas as outras, não só pelo que tem acontecido dos extremos na disputa presidencial, mas também para os deputados é a primeira eleição com todas as mudanças na regra eleitoral. Os vereadores já haviam passado por isso e prefeito em 2016, mas agora na campanha, na eleição geral, é a primeira vez. Qual a tua avaliação nessa reta final e quais as principais impressões e destaques ao longo deste período? Olha, Leandro, o que nós observamos é aquilo que vem ocorrendo no Brasil nos últimos tempos. Uma eleição muito mais pelo anti do que pelo pró. As discussões dos projetos para o país ficam extremados e nós não conseguimos, de fato, objetivar aquilo que queremos para o Brasil. Observamos uma eleição polarizada pelo anti
de um lado ou de outro. E isso, de fato, é preocupante porque nós não conseguimos, num momento tão importante, que é o debate eleitoral para o futuro do país nos próximos 4 anos, debater profundamente os temas que são prioritários para a população. Agora, até que ponto isso prejudica a discussão de propostas? Até que ponto isso prejudica, se não a renovação, mas uma discussão efetivamente do que está na ponta, do que está no dia a dia, de preocupação, de aflição do morador, que é o eleitor do dia 7 de outubro? Olha, o que eu percebo é o seguinte: primeiro, nós temos uma eleição muito diferente, né, Leandro? Uma eleição mais curta, com menos propaganda e, obviamente, se pensou nesse estilo de campanha, quando nós votamos a reforma política, para diminuirmos custos de campanha, que é a origem dos problemas que estamos vivenciando no país. A corrupção inicia pela campanha robusta, economicamente falando, mas, infelizmente, nós não aprofundamos no debate de propostas e ideias, que era a nossa intenção original. O que eu percebo é uma eleição polarizada entre o Bolsonaro e o Haddad, nesse momento, talvez mude nesses 9 dias, mas acho muito difícil, e uma eleição do anti-PT ou anti-Bolsonaro. Então, obviamente, fica uma discussão muito mais de ódio do que de propostas para o país. Carlos Carvalho. Boa tarde, deputado. E o que fazer para mudar isso, né? Alguns falam em redução de partidos, para pelo menos ficar um pouco mais ideológico e mais idealizar, com mais ideias sendo colocadas a fundo. Mas tem alguma outra coisa que pode ser feita para, nas próximas eleições, não ocorra o que aconteceu nessa, de uma polarização de 2 candidatos, esquecendo o restante dos outros candidatos, as outras funções completamente, deixando de lado, assim? Mas eu acho que aí é um processo cultural no nosso país. Nós sempre buscamos a polarização. O brasileiro é uma população mais passional e isso acaba repercutindo nesse ambiente eleitoral, onde as pessoas vão muito mais pelo sentimento do que propriamente pela razão de pensar naquilo que seria o projeto para o Brasil. Obviamente, você veja, o Geraldo Alckmin teve um tempo de TV que nunca outro candidato teve na história. Ele teve a oportunidade de se colocar nesse processo. Vamos ver se isso se modifica até o final da eleição, que eu acho improvável, mas eu acredito que foi muito mais por ausência de lideranças robustas para debater os temas efetivamente que o Brasil precisa. Veja só, não quero nem o Ciro Gomes, que é um candidato com um tempo menor, cresceu mais durante a campanha, apesar de querer ser pouco, que o próprio Geraldo. Do que o próprio Geraldo. Por quê? Porque ele é mais enfático nas colocações. Essa é a minha opinião. Então, eu acho que isso tudo acaba refletindo o que o Brasil está com ausência de lideranças nacionais, estaduais, e, obviamente, isso enfraquece o processo político. Então é uma entre-safra, podemos dizer assim. Eu espero que seja uma entre-safra, que venha uma nova safra. Né? Agora, falando dessa perspectiva, Alex, tenho ouvido muito e discutido aqui com o Carlos Carvalho também, especialistas, falando que a aposta é de que a próxima representatividade no Congresso Nacional seja mais diversificada, com vários segmentos ali representados, ou seja, o próximo presidente da República, independentemente do partido, vai ter que ter um perfil de muito diálogo com o Congresso, e mais do que isso, todo mundo, olha, se quiser tirar qualquer reforma do papel, seja tributária, previdenciária, que indiscutivelmente vai entrar em pauta, a própria reforma política, vai ter que ser no primeiro ano do próximo governo. Você que conhece os bastidores de Brasília, você concorda com esse tipo de pensamento? É 2019 o ano das reformas? É o ano das reformas, porque essas eleições têm demonstrado um repúdio da população às alianças político-partidárias que existem no nosso país. Fazem alianças pensando nos interesses individuais e partidários e não na sociedade. E esse repúdio está demonstrado pelo anti-Temer que está ocorrendo nessa eleição. Na verdade, até o candidato Temer foge dele. Isso mostra que as pessoas não aceitam mais, não compactuam com esse tipo de aliança política. Acredito até que o Geraldo ganhou tempo de TV, mas perdeu o discurso na hora que fez aliança com todos os partidos que estão no governo do Temer. Então, eu acredito que o ano da reforma é o ano da eleição, do primeiro ano de mandato. Logo após a eleição, porque a discussão é com a sociedade que pressionará os deputados, que acabaram de ser eleitos numa nova legislatura e que precisam ouvir as vozes da sociedade
E qualquer presidente, na minha opinião, para ser bem sucedido, e acho que isso é um pouco do mérito do que o Bolsonaro está agregando na sua candidatura, é que não haverá conchavo político, nenhuma barganha. Ele falará aquilo que a sociedade quer e o Congresso terá que fazer, pressionado pela sociedade. Acho que esse é o ambiente ideal, mas obviamente nós temos que aguardar os resultados das urnas para poder verificar qual é a capacidade que a sociedade terá de pressionar os seus representantes. Alex, a gente tem feito sabatina aqui com grande quantidade de candidatos a deputado estadual, federal, independentemente de partido, ideologia, e claro que a população sempre fica, contigo não é diferente, onde você vai, olha, deputado, quais emendas que o senhor pode trazer aqui para a cidade, para a região? Isso é um bom debate. Só que pouca gente sabe, primeiro, antes até de falar das emendas do ABC, pouca gente sabe como é o trâmite da emenda. E tem gente falando o valor errado, inclusive. Né? Então, a oportunidade para atualizar. Mas antes, eu queria começar do fim para o começo. O Carlos Carvalho fez uma matéria aqui recentemente, falando que das emendas indicadas para o ABC, pouco menos de 10% do valor realmente foi concluído. Entre 2014 e 2017, na verdade, são 5%. Na verdade, eu tive acesso a dois, nesse período que você fez, o que eu votei de orçamento valeu para 2016 e 2017. Não, prefiro, não, só para concluir, Alex. E acho que dos 10% concluído, grande parte é meu. Não, e aí, só para concluir, Alex, porque para a população que está em casa, a gente precisa entender que tem os dois lados. Tem deputado que não quer indicar emenda para alguma cidade ou região por questão política, mas tem o contrário também. E tem prefeito que não quer dar encaminhamento porque tem inimizade político-partidária. Agora, como é que a gente consegue fugir disso, Alex, para na ponta não só ter emenda indicada, mas ter emenda consumada? Então, para você explicar como que é o ritual e as dificuldades e desafios. Na verdade, são dois processos, né, Leandro? Nós temos o primeiro processo, que é o da votação do orçamento. Porque a emenda, e é importante explicar à população o que significa emenda parlamentar. A emenda é a possibilidade que o deputado tem de apontar onde quer que parte do recurso do governo federal, do orçamento que está sendo votado, seja destinado para o próximo ano, para o próximo exercício. Nós votamos todo ano o orçamento do próximo ano, o orçamento do governo federal. E dentro desse orçamento nós temos um percentual destinado aos deputados para indicação em municípios e programas. Geralmente no Ministério da Saúde, Ministério das Cidades e Ministérios da Integração Nacional. São os três ministérios que acabam tendo o maior número de emendas parlamentares. Obviamente, a saúde não precisa de projeto, porque a saúde é custeio. Então, tendo o CND, a prefeitura tendo a certidão nacional de débitos, ela recebe imediatamente na conta da prefeitura, assim como São Bernardo recebeu das minhas emendas, inclusive este ano, mais de R$1 milhão. Então, esse não depende da vontade do prefeito. Qual depende da vontade do prefeito? O que depende de projeto, que são os projetos de infraestrutura. Porque o Ministério só paga de acordo com o ritmo do projeto e medição feita. Mas aí, nesses casos, por exemplo, o deputado espera ser demandado pela prefeitura. Olha, eu tenho um projeto aqui, precisamos de um recurso extra. Aí o senhor apresenta emenda? Não é necessário isso, né? Nós apresentamos aquilo que nós acreditamos. Por exemplo, São Bernardo, o prefeito nunca me pediu nenhum recurso. Eu já me coloquei à disposição, ele nunca pediu. Mesmo assim, eu encaminhei. Então, por quê? Porque eu tenho obrigação com a cidade e tenho certeza que o meu recurso é bem-vindo a muitos munícipes de São Bernardo. Mas fiz isso em todas as cidades, com prefeitos que eu tenho boa relação e com prefeitos que eu tenho relação distante. Por quê? Porque a minha obrigação é com o ABC. Tanto é que mandei 60% das minhas emendas para o Grande ABC. 60% de todas as emendas para o ABC. De todas as emendas. Este ano, por exemplo, quando eu aprovei o orçamento do ano passado para esse exercício, foi 90% das emendas para o Grande ABC. Então, as prefeituras acabam sendo contempladas proporcionalmente. As mais rápidas conseguem um recurso rápido na infraestrutura, mas na saúde todos recebem no mesmo momento. Perfeito. Carlos. Tá seguindo nessa linha, a gente só tem que lembrar que esse orçamento, acho que de 2015 para cá, é impositivo, né? Ou seja, o governo federal é obrigado a pagar as emendas, se não pagar, ele pode entrar na lei de responsabilidade fiscal e tudo mais. Mas de alguma forma tem uma influência lá em cima
de você estar ou não apoiando o presidente e ele só pagar as emendas de quem apoia ele? Eu até pergunto isso porque você votou a favor do processo para investigar o Temer, né, e tudo mais, e a gente queria saber se houve influência disso em cima dessas... Na verdade, nem é possível. Durante o ano ele é obrigado a pagar. Obviamente, como eu disse, recursos de infraestrutura ele não é obrigado a pagar porque depende da ação da administração municipal. Agora, a saúde ele é obrigado a pagar. O que geralmente ocorre é que os deputados da base governista recebem mais cedo. E os que são oposição ou independentes recebem no final do ano. Mas é obrigado a pagar e todos os recursos da impositiva foram pagos. Só não foram se o município não cumpriu ainda a sua missão de executar o projeto e a obra. É que eu até pergunto isso, até porque ocorreu todas as votações do Temer nos últimos tempos, meio que surgiu esse papo, né? O Temer vai pagar as emendas aqui para alguns que apoiaram em tal projeto. Então ele antecipou, naquela oportunidade, eu lembro as matérias, o que ele fez para quem votou a favor, ele antecipou, porque a votação foi em agosto, ele poderia pagar até dezembro, ele antecipou no mês de julho o pagamento para vários deputados. Assim, mas mesmo assim acaba sendo uma compra de votos, entre aspas. É uma maneira de barganha, talvez a menos feia, tem piores, né? Tem piores, como trocas de ministérios, como trocas de cargos, isso é muito pior do que antecipar o que é obrigatório. O grave problema que nós enfrentamos, na minha opinião, é da população desconhecer o que significa emenda. E aí as pessoas se utilizam disso para vender mentiras. Por exemplo, em São Bernardo, os candidatos governistas têm dito que o deputado federal tem 15 milhões de emenda por ano, que é uma mentira. O deputado federal tem um percentual do orçamento que pode atingir 15 milhões de reais, mas, por exemplo, os 4 anos que eu estou lá, nunca atingiu os 15 milhões, porque depende do que executa de orçamento. Então, por exemplo, eu tive no primeiro ano 12 milhões, no segundo 10 milhões, no terceiro 11 milhões, e o dinheiro não é nosso, o dinheiro é do governo federal, a gente indica que vai direto do governo federal para a prefeitura. Então é importante as pessoas terem bastante consciência do que significa esse trabalho parlamentar, que é importantíssimo, mas não pode ser ilusório. Tem muita gente falando dado que não deve, e até me surpreende a falta de conhecimento dessas pessoas. E o que você está fazendo para tentar explicar para as pessoas o que realmente está acontecendo? Porque a gente não sente isso só nas falas desses candidatos nas ruas. A gente entrevista eles e eles mesmo não falando o seu nome diretamente, acabam dando aquela cutucada, né? Como se não tem representante em Brasília, que não vem emenda para cá. Como é que você lida com Olha, eu não lido porque a população nunca me falou isso. Então, assim, o que eles falam é só importante esclarecer, porque eu jamais fiz campanha na mentira. Eu acho que é uma coisa deprimente. Hoje mesmo, andando pelas ruas, as pessoas às vezes pedem o que não é nossa responsabilidade. Eu digo para a pessoa, olha, se for por conta disso, você não vai votar em mim, porque não é responsabilidade do deputado federal fazer isso. É importante que a gente conscientize as pessoas. Agora, quando a gente vê quem está no processo político querer estimular mentiras, é algo triste. São Bernardo, por exemplo, que diz que eu não mandei emenda, que é a cidade que o prefeito adora falar que eu não mandei emenda, recebeu hoje 400 mil reais, hoje, pagos da obra do Jardim Orquídeas, está sendo executado. 400 mil reais? 400 mil reais. Fruto de uma emenda sua. Não, que é participar, porque nessa emenda eu mandei 1,5 milhão. Ele está fazendo a obra bem no ritmo bem lento. Então ela vai pagando de acordo com o ritmo da obra. Hoje, caiu a medição de 400 mil reais na conta da prefeitura. Hoje. Então, ou o prefeito é um incompetente, não sabe o que está acontecendo na prefeitura dele, ou é má fé. Agora, e eu acho que o eleitor ele não... Posso dizer, na minha opinião, isso é o que menos influencia na escolha do deputado. Que a população quer um deputado que lute pela região. Eu me dediquei integralmente pela região, fui coordenador da Frente Parlamentar da Indústria Química, que tem aqui 20% dos empregos da região. Me dediquei nessa pauta, que é uma pauta que pouca gente enxerga, mas fundamental para a geração de emprego. Me dediquei em defender os interesses do ABC em todas as áreas. Destinei os recursos, mas acho que o que mais orgulha o eleitor do ABC que votou em mim é não estar envolvido em corrupção, é ter votado sempre para combater a corrupção com coerência, fazer parte dos 10% que votou contra a Dilma, contra o Cunha, contra o Temer. Eu faço parte da minoria que votou com coerência em todos os processos de investigação daqueles que estavam denunciados. Olhando para os próximos 4 anos, reeleito deputado federal,
quais serão as prioridades aqui para as cidades do ABC, para a região do ABC, no que diz respeito a emendas e pautas no Congresso? As emendas continuarão. É uma pena que o consórcio do ABC se fragilizou muito. É um consórcio hoje muito fraco, dividido politicamente. Ele não consegue fazer uma pauta conjunta de ação. Por exemplo, o consórcio nunca me procurou, mesmo que o escritório ficava fechado durante todo o dia lá, gastando um recurso indevido, nunca me procurou para falar de uma pauta conjunta do ABC. Eu conversei muito mais com os prefeitos diretamente do que propriamente via consórcio, que é um erro, porque o consórcio tem esse papel institucional, ele não é político, ele não é de ninguém, ele é do grande ABC. Ele não tem dono. Infelizmente, estão tratando o consórcio dessa maneira. Fazer um parênteses no consórcio. Inclusive, ficou fechado. Eu tenho várias fotos do consórcio fechado de dia e a população do grande ABC pagando essa conta. Qual o melhor modelo na tua avaliação? O melhor modelo é um consórcio que não tenha recursos públicos. Um consórcio no caráter institucional, para debater os projetos que não gere custo à sociedade, porque a população de São Bernardo paga o consórcio, os cargos políticos que estão aqui, a população de Santo André, de São Caetano, todas as cidades, menos Diadema que saiu, pagam a conta de cargos políticos que tem aqui. Aí, como é que seria esse consórcio? Na minha opinião, é como era antes. Um consórcio sem custo para a prefeitura. Um consórcio que reúna os prefeitos, as demandas regionais e batalhe institucionalmente, como são todos os consórcios no Brasil. Todos os consórcios não têm um caráter público-econômico. Como uma parte do orçamento vai vir para um consórcio que não tem a missão de executar? Então, minha opinião é que o consórcio perdeu oportunidades de avançar em projetos significativos. Tanto é que eu trouxe para cá o BRICS, Banco Interamericano, o Banco de Desenvolvimento, que é gerido pelo BRICS. Nós viemos aqui com um diretor do Brasil, fui convidado para ir para a China, estive com eles, trouxe eles aqui, prefeito de Santo André e de São Caetano, aproveitaram isso, ingressaram com projetos. Era para fazer via consórcio, protocolei carta no consórcio pedindo para que eles recebessem, não receberam. É uma pena, porque quem perde é o ABC. E aí nós perdemos a oportunidade de fazer projetos de mobilidade, que é fundamental para a nossa região, projetos de integração na segurança, porque a nossa segurança é frágil exatamente pelas divisas. As nossas divisas são fragilíssimas na área da segurança pública, porque não há integração entre as cidades. Se houvesse, certamente nós teríamos um grande mapa regional. Porque o ABC não é como um consórcio do interior, que a pessoa pega 10 quilômetros de estrada para chegar na próxima cidade. Sim. Aqui uma cidade começa e termina, você nem percebe. E o mais irônico é que são exatamente as duas áreas que o consórcio mais debate nos últimos tempos. Mas que não trouxe nenhum resultado. Né? Mobilidade urbana, agora está se esperando para ver se vai ter recursos da União Europeia ou não para um projeto de trânsito, mas ainda a gente espera a questão dos corredores, que está há 4, 5 anos. A verdade é que 2 anos só de blá 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 e nada de resultado para a população do ABC. Só custo para a população do ABC no consórcio intermunicipal. E aí, o percentual maior é mais político, mas também tem um percentual econômico da própria situação do país, né? Sem dúvida. Algumas coisas não Gente, avançam, e aí o Leandro me perguntou e eu volto à resposta. Além dessas questões, vamos continuar mandando os recursos para cá. O ABC, independente do partido, eu sempre mandei recurso. E, quando eu era deputado estadual, como deputado federal, sou o deputado que mais trouxe recurso na história do ABC. Faça o levantamento, você vai ver que nenhum deputado mandou tanto recurso para o ABC como nós mandamos, além dos programas e projetos que nós trouxemos para cá. Mas essa é a nossa obrigação pela região. Agora, o que nós queremos defender institucionalmente é que, primeiro, reduza o número de cargos políticos no nosso país. A população não aguenta mais pagar essa conta, a população não suporta mais ter mordomias e privilégios que consomem milhares de reais da população e deixam de ter investimentos à sociedade. Por isso, o projeto de nossa autoria, como líder da minha bancada, junto com os deputados do PPS, é a redução, inicialmente, do Congresso Nacional, para termos menos deputados, menos senadores, mais possibilidade de investimento nas pessoas e nos serviços, que é a nossa carência. Não é possível continuar vendo um Brasil com tantas dificuldades no serviço público, seja para qualquer camada social. Camada mais simples, não tem acesso à saúde, a uma educação de qualidade, a que se diz com poder aquisitivo maior, não tem segurança, não tem mobilidade. Nós precisamos enfrentar esses gargalos do Brasil. Falando de mobilidade, Alex, e isso principalmente na pauta aqui do estado de São Paulo, todos os candidatos que vêm aqui falam da questão do metrô ABC.
e é uma pauta muito antiga. Aliás, semana passada a gente fez um debate aqui com os coordenadores regionais, tendo em vista as campanhas majoritárias, com nenhum candidato, e aí fica um jogo de empurra. Ah, porque o governo do estado não fez a parte dele. Não, porque o governo federal não ajudou com o dinheiro que era para ter ajudado. Na prática, no Congresso Nacional, o que pode ser feito para tirar o metrô ABC do papel? Olha, Leandro, foi a primeira pauta do nosso mandato. Eu, como vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano e presidente da Comissão de Mobilidade, fiz questão de chamar o governo do estado e o governo federal, porque um empurrava para o outro o problema da falta de recursos. Não sei se você se recorda da audiência pública oficial que fizemos com membros do governo do estado e do governo federal, e chegou-se à conclusão ali que era inviável o projeto que foi colocado para o ABC, que foi assinado, inclusive. A PPP que foi assinada, ela estava inviabilizada economicamente. Monotrilho não funciona nessa distância que existia, comprovadamente. O que nós iniciamos, então? O debate de qual é o modal que precisamos para o ABC. E eu, com os estudos, me aprimorei, visitei outros estados e cheguei à conclusão que, pela forma geográfica e densidade populacional, a nossa solução é o BRT, que é o corredor. Ao invés de você gastar bilhões na construção dos trilhos do monotrilho, que levariam menos pessoas, é fazer como Curitiba e o Rio de Janeiro fizeram. BRT no mesmo trecho, usando inclusive o mesmo modal que seria para o metrô. Gastaria menos, seria mais rápido e levaria mais pessoas. As pessoas, a gente tem uma imagem que o metrô é a melhor solução. Mas nós precisamos ter, por exemplo, o trólebus aqui funciona muito bem. Verdade. Né? O trólebus é o corredor mais eficiente, com 98% de aceitação da população. E é esse o modal que nós precisamos interligando São Paulo com o ABC. Por quê? Porque nós temos um gargalo extremo hoje na nossa região. A gente tem que lembrar, por exemplo, Cuiabá sofre com isso. Para a Copa do Mundo queriam fazer o monotrilho do aeroporto até o centro da cidade. Está parado até hoje. Está parado até hoje. E aí fizeram uma conta rápida com 10% do valor já do monotrilho. Com o que gastaram, o corredor já estaria pronto. É exatamente isso. E nós precisamos ter, eu tive a oportunidade de ser convidado pelo governo chinês, fui para lá e fiquei impressionado, Leandro, porque eu tinha uma imagem, viu, Carlos, que a China era mais atrasada que o Brasil. A gente tem essa imagem. Sim. Quando cheguei lá, eu me surpreendi. Primeiro, com as obras que são em ritmo acelerado, algo que no Brasil não é. Nós temos obras, comemora-se o fato de ter dinheiro e as obras estarem andando, e é uma obrigação. A segunda questão, eles buscam alternativas mais viáveis economicamente para continuar fazendo. Ou seja, a linha 18 chegaria até o centro de São Bernardo pelo BRT e nós conseguiríamos avançar para as outras cidades, porque não pode parar só em São Bernardo e ficar restrito a parte de São Caetano, parte de Santo André e parte de São Bernardo. O ABCD precisa ter essa integração de modal. Então, eu acho que a gente gasta mal, não resolve os nossos problemas e ficamos sempre nessa discussão. Eu confesso que quando vejo as propagandas da linha 18, eu sinto até um certo incômodo, porque nós já estamos há 10 anos debatendo isso. Verdade. Né? Então, chegou a hora da gente buscar uma solução definitiva que traga o transporte adequado à população. E além disso, se você levar em conta o que acontece na capital, com várias estações e linhas que estão atrasadas há anos, né? Pega a linha amarela, a linha amarela pode terminar no dia que meu neto nascer, né? Porque é impressionante que não chega nunca perto do estádio do Morumbi. Se a gente tiver sorte. Se tiver sorte, porque não chega e tá há quanto tempo para construir, né? Chegou até a ser promessa da Copa caso o Morumbi fosse o estádio aqui em São Paulo, mas todo mundo sabia que não ia sair, né? Então, Alex, pegar um outro ponto importante, cara, a gente começou falando de reformas e teve a questão da reforma trabalhista que foi a única que foi votada. Tem gente que pega simplesmente agora e põe lá no WhatsApp, ó, deputados que votaram a favor, deputados que votaram contra. Excelente pergunta. Mas acho que é importante explicar, mais do que isso, principalmente nesse momento, porque a gente vive, por exemplo, a repercussão que deu a frase do general Mourão, candidato a vice na chapa do Bolsonaro. Olha, é o meu 13º como coisa que pode qualquer um sentar lá e pegar uma cláusula pétrea como o 13º, que é uma conquista do trabalhador, férias, e extinguir. Na tua visão, os benefícios da reforma trabalhista foram os esperados? O que precisa Leandro, primeiro nós precisamos, você já esteve lá em Brasília, é uma pessoa bem informada, mas geralmente a população não tem amplo conhecimento de como se dá uma votação.
E a reforma trabalhista, como qualquer reforma, ela não é votada um caixote e você vota tudo. Na verdade, você vai votando item por item. É item por item que você vai votando. Infelizmente, existem partidos que viviam dos recursos das centrais sindicais, que perderam força e estão divulgando isso. O que eu votei a favor, nesse caso, foi do fim da contribuição obrigatória sindical. Porque eu sou contra. Eu acho que nenhum sindicato tem o direito de receber uma contribuição obrigatória, até porque limita o trabalho dele. Você, como trabalhador, se seu sindicato atua bem, você faz questão de contribuir, porque ele está te ajudando, a sua categoria, e ajudando você. Agora, da maneira como era no Brasil, os sindicatos se lambuzavam com o dinheiro que vinha da contribuição obrigatória, era um imposto criado para o sindicato e poucos davam retorno ao trabalhador. Então, esse ponto exclusivamente. Como outros, eu me posicionei a favor e outros contra. A reforma, ela não é total. É isso que é importante. Por isso é reforma, que você vai pegando item por item e vai votando. Agora, a central sindical, que é forte aqui na região, tem divulgado isso amplamente em todos os meios de comunicação possíveis. Mas é muito porque perdeu a condição de ter essa contribuição obrigatória sindical. Eu queria até falar de outro projeto que você protocolou em relação ao fim do foro privilegiado. E o que mais me chamou a atenção não foi nem o protocolo em si, mas foi depois que foi tentadas algumas reuniões lá em Brasília. O foro e a PEC Limpa Brasil. E você até divulgou um vídeo falando que vários partidos simplesmente esqueceram, deixaram de lado a esqueceram situação. Não, eles tentaram engavetar. Tentaram engavetar. Se a gente não denuncia, já estava arquivado, sem mérito. Exatamente. Por coincidência, na época, foi a mesma época da intervenção do Rio de Janeiro, né? Então, como era uma PEC, não podia ser votada nesse período, por causa dessa intervenção, mas mesmo assim está lá o projeto. Será que o próximo Congresso vai ter coragem de votar um projeto? Eu acho que é necessário, eu acho que é isso que às vezes a gente precisa falar, que as eleições presidenciais teriam esse papel. Qual é o papel? Primeiro, discutir a questão desses privilégios e mordomias no mais amplo sentido. Na reestruturação do nosso país, nós temos, na minha opinião, não dá para assistir novamente um debate presidencial que cada um fala as mesmas coisas que falava 20 anos atrás. Nós vamos melhorar a saúde, nós vamos melhorar a educação. Mas como? Como se não há recurso? Como se a folha de pagamento de qualquer órgão público hoje bate os 55%? Como você investe com apenas 45%? Então, o Brasil precisa desse debate, que é reestruturação da máquina pública. Nós precisamos reestruturar a máquina pública. Ela precisa diminuir, ser enxugada, valorizar pessoas de carreira, diminuir cargos políticos. Uma outra questão importante é em relação a essa PEC Limpa Brasil, que é a prisão em segunda instância, que só beneficia hoje as pessoas que têm dinheiro ao poder. Assim como o foro privilegiado, é um absurdo um país como o Brasil querer ser justo se a justiça é desigual. Então, nesse caso especificamente, o que aconteceu é que era momento de intervenção, mas a intervenção não impede o trâmite e o debate, porque um debate de uma emenda constitucional é mais de ano. Então, nós iniciamos ali aquilo que queríamos que fosse debatido durante esse ano, para ao final da intervenção votarmos, estar pronto para votação, inclusive combinado com o presidente Rodrigo Maia. Estive com ele várias vezes para falar desse tema, ele mesmo falou várias vezes da nossa PEC. Só que, infelizmente, os grandes partidos, PT, PSDB e PMDB, fingiram que não existia e que não podia debater. E colocaram de lado. Mas, obviamente, nós vamos continuar debatendo. Espero que o Brasil, buscando combater a corrupção e impunidade, possa escolher candidatos que tenham esse perfil de enfrentamento daquilo que traz tão mal ao Brasil. Bom, estamos aqui em entrevista com o deputado federal Alex Manente, candidato à reeleição aqui pelo PPS no ABC e também em todo o estado de São Paulo. O Alex Manente é um dos dois nomes do ABC no plenário da Câmara dos Deputados e está conosco aqui atualizando as informações, falando de propostas, falando do dia a dia e, claro, da avaliação da conjuntura também, tendo em vista esse próximo período no Brasil. Alex, e claro, você falou no início da entrevista,
a gente vive um momento aqui de polarização a 9 dias da eleição, uma disputa ao Planalto muito bem encaminhada, embora possa acontecer um fato novo, entre Bolsonaro e Haddad. O Bolsonaro tem falado muito da questão da segurança pública, porte de arma, etc., independentemente da evolução de votos do Bolsonaro ou não. O que você concorda e o que você diverge com a linha dele de segurança pública, tendo em vista que, se ele for eleito, serão temas que vão pautar o Congresso Nacional? Olha, o que eu concordo é, inclusive, aquilo que eu já votei ao lado dele, que é a redução da maioridade penal. O que eu concordo é que nós precisamos buscar alternativas para o porte de arma. Só acho que não pode ser irrestrito, acho que tem que ter requisitos básicos para o porte de arma. Mas acho que é necessário nós buscarmos novas alternativas, porque o porte de arma no Brasil é permitido, mas permitido para pouquíssimos. Eu acho que a gente tem que ampliar essas possibilidades, mas não de maneira irrestrita. Acho que seria um abuso você dar a qualquer pessoa sem a condição psíquica de ter uma arma na sua casa ou andando consigo. Em relação ao sistema de segurança pública, minha opinião é a mesma da corrupção. Enquanto a gente não tiver punição, o sistema jamais funcionará. Então, a impunidade é um caminho para que tudo ocorra de errado em todos os aspectos. Eu defendo uma revisão do nosso sistema carcerário. Na minha opinião, esse é um passo fundamental. Como deputado federal, que é a legislação, é defender, eu tenho participado do debate na Comissão Especial do Processo Penal. Acho que nós precisamos mudar o sistema carcerário. Acho que o preso tem que se sustentar e sustentar a sua família. Acho que ele precisa trabalhar para cumprir esse papel. Hoje a sociedade paga a conta dele e a família fica desguarnecida. Então, um pai que é preso, tem 3 filhos pequenos, a chance de ingressarem na marginalidade é muito maior. Então, você precisa fazer com que ele trabalhe, receba para isso e que a família tenha suporte para se estruturar. O nosso sistema hoje não dá para admitir, por exemplo, que a maior organização criminal do Brasil é de dentro da cadeia. Ela é gerida de dentro da cadeia. Então, eu acho que o sistema carcerário é um grave problema e isso gera impunidade, gera um sistema muito frágil para poder combater de fato a criminalidade. É que na verdade é antes, durante e depois, né? A pessoa comete o crime, vai para a cadeia, depois do julgamento e tudo mais, chega na cadeia, continua cometendo crimes, ou porque é obrigado, porque dentro da facção criminosa acaba obrigando tudo isso, quando sai da cadeia não tem oportunidade de nada, né? Não tem a sociabilização. E aí, quando chega depois, volta para onde? Para o crime, né? Então o cara não sai desse círculo. Verdade, é um círculo e sai muito rápido, né? De acordo com o crime, as penas deveriam ser maiores, essa é a minha opinião. Nós temos muita redução de pena para determinados crimes. Então, eu acho que o sistema, na minha opinião, falha muito em relação ao pós-crime. E nós não vamos corrigir o problema de violência se não tiver punição. E não é só cadeia, construir cadeia, é criar alternativas, porque não é justo o cidadão trabalhador desempregado pagar a conta de quem está preso e que não produz nada. Ele pode produzir. Alex, em relação às dobradas, eu me recordo que quando o PPS anunciou apoio ao Márcio França, na oportunidade, até a gente foi cobrir, transmitiu ao vivo, tive a oportunidade de entrevistá-lo, entrevistar o Arnaldo Jardim, ainda na época de pré-campanha, e o PPS vislumbrava algumas candidaturas a deputado estadual, Julinho Fusari, Marcel Munhoz, ainda à época tinha a própria possibilidade do Thiago Auricchio analisar a filiação no PPS, e depois ficou afunilada a história, o Marcel Munhoz não foi candidato, o Julinho Fusari foi candidato, mas sem aquela dobrada que se esperava inicialmente contigo, embora sejam do mesmo partido e ambos antagônicos ao atual governo de São Bernardo do Campo. Isso foi acontecer mais agora na reta final, onde a população vê material junto, e aí surgiu uma outra história, de que, olha, essa dobrada do Julinho com o Alex não estava prevendo, não estava na perspectiva, é sinal que deu algum problema na dobrada Thiago e Alex. Muito ao contrário. Houve algum combinado de exclusividade? Olha, em São Caetano a dobrada oficial é Alex e Thiago, em São Bernardo também Alex e Thiago. Eu acho, primeiro, essa questão de exclusividade é algo mais da mídia do que da gente. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu não acho que existe nenhum candidato exclusivo, até porque o eleitor não vota exclusivamente em ninguém. Não tem o cabresto. Eu acho que são composições que vão se formando pelos apoios que você tem, pelas afinidades que você possui. O Thiago foi meu assessor, colaborou muito no meu mandato. Você sabe, Leandro,
Eu tenho uma relação com o prefeito Auríquio de muitos e muitos anos, de década. Tivemos muitas parcerias e digo mais, no momento em que ele não esteve no governo, eu fui um dos poucos que estive com ele. Fui um dos poucos que mantive, por quê? Porque eu tenho uma coerência naquilo que eu defendo. E o Auríquio é uma pessoa que eu tenho uma alta estima. O Thiago Auríquio se lançando candidato, obviamente a preferência de todo o meu grupo de São Bernardo por conviver com ele foi por ele. A candidatura dele. Tanto é que grande parte do meu grupo tem apoiado a candidatura dele. E, obviamente, eu incentivei que isso ocorresse. Assim como eu teria o apoio do Auríquio, independente do Thiago ser candidato ou não. O que nós não podemos, e eu não tenho essa preocupação, o Auríquio não tem, muito menos o Thiago, na minha opinião, isso foi uma especulação das nossas oposições para tentar gerar um atrito entre nós, que não gerou, que foi entender a realidade local. O Thiago tem outras parcerias em São Caetano e eu compreendo e torço para que essas parcerias tragam resultado para ele. Assim como eu tenho em São Bernardo e o Auríquio torce para que elas tragam resultado para mim. E é natural que o Julinho, que é uma pessoa combativa, um grande vereador, tem todas as possibilidades em ganhar a eleição de ser um grande deputado para a região, que nós tivéssemos pessoas em comum que nos acompanharam também, até porque o Julinho já foi meu assessor também. No mesmo partido. Temos uma história juntos, de que estivéssemos juntos. E, obviamente, isso ocorreu. Assim como o próprio Admir Ferro, com quem eu tenho uma relação de amizade, está na nossa coligação, está no PSB, também tenho parceria de pessoas que querem se somar a essas duas candidaturas. E o Thiago, a mesma coisa em São Caetano. Então, eu acho que isso foi muito mais, primeiro, uma criação midiática. Não há exclusividade de ninguém com ninguém. Ninguém é exclusivo de ninguém. Volto a dizer, porque a exclusividade teria que ser do eleitor. Nenhum eleitor é exclusivo, por mais que se estabeleça. Outro dia, eu vi um jornal veiculando que, olha, o Alex está traindo. Como traindo? É algo totalmente fantasioso. Se o eleitor de São Bernardo quiser votar na Carla para estadual, no Alex para federal, vai votar. Assim como em São Caetano, se quiser votar no Thiago para estadual e no Fábio Palácio para federal, vai votar. E é isso. Quem escolhe é o eleitor. Então, assim, para mim isso é muito mais midiático. Eu tenho uma boa relação com o Thiago, torço para que ele ganhe a eleição e acho que ele tem todas as condições para isso. E assim como torço pelo Julinho. Você se aumenta a bancada, tanto na LESP quanto na Câmara dos Deputados? Da LESP eu creio que sim, porque nós perdemos deputados durante o mandato. Foram eleitos 6, né? 7. 2 viraram prefeitos. Perdemos 3, né? Então acho que a gente aumenta a bancada estadual. Na Câmara Federal é um pouco mais complicado, porque eu sempre digo isso em todos os locais. Nenhuma cidade é capaz de eleger sozinho um deputado federal. Nenhuma cidade do ABC. Nem São Bernardo, que é o maior colégio eleitoral, na última eleição, Leandro, eu tive a maior votação da história de um deputado federal lá. Mais do que o Lula. Mais do que o Lula quando foi candidato lá a deputado federal. E mesmo com a maior votação da história da cidade, com o maior número de eleitores, eu não ganharia eleição com a votação de São Bernardo. Então, é muito difícil você fazer esse panorama do que está acontecendo fora da cidade do candidato. Eu não consigo prever quantos deputados nós podemos fazer. Você foi votado em quantas cidades, Alex? 420. 420. Carlos Carvalho. Eu só queria trazer um detalhe que estava falando das dobradas, não é exclusivo. Acho que é uma situação até engraçada em Diadema. Em Diadema, eu moro por lá, eu já vi adesivo do Márcio da Farmácia, que é o vice-prefeito, é candidato estadual pelo Podemos. Os caras fizeram uma emenda e colocaram você ao lado dele, assim. Você via que não é um adesivo oficial, mas o pessoal... Depois a gente fez oficial. Oficial, mas é engraçado, porque todo mundo em Diadema achava que o Márcio só ia dobrar com a Regina lá dentro. Na verdade... Mas veja só, isso aí. Além disso, é mais do que a vontade do candidato. E tem a vontade do eleitor. E a vontade, por exemplo, o Marcos Michels, que é um grande parceiro que eu tenho. Presidente da Câmara. Ele sempre declarou apoio para a minha candidatura e retirou a candidatura dele para apoiar o Márcio. Ele apoia as duas candidaturas. Como você vai obrigá-lo a cumprir uma dobrada que teoricamente é exclusiva? Por isso que eu digo que exclusividade é algo que não existe, porque nem a liderança que apoia cumpre, porque se ela estiver cumprindo por obrigação já não é
um pedido de voto no que ela acredita. E eu sempre defendo que as pessoas têm que ter liberdade para apoiar quem quiser. Até parece que as pessoas acham que o grupo é formado só de 2, né? Não, é o que eu falo, a exclusividade não depende do candidato. Essa é uma questão importante. Bom, e Alex, no finalzinho aqui no rodapé, a gente chegou a divulgar aqui quando teve o evento no final de semana passado do governador, candidato à reeleição Márcio França, um evento organizado pelo Alex Manente em São Bernardo, no Palestra. Quantas pessoas marcaram presença, Alex? Olha, a estimativa é que circularam por lá mais de 10 mil pessoas. Mais de 10 mil pessoas. Perfeito. Márcio França, candidato à reeleição. Nós sentimos a falta de vocês. Pois é. PPS marcou presença e o PPS está na base do governador Márcio França. E a gente chegou a receber fotos e até colocamos aqui em relação aos ônibus. E o Alex imediatamente, aliás, parabenizar isso, o Alex sempre faz esse trabalho. Olha, eu quero me posicionar sobre isso. E, óbvio, aproveitamos hoje a entrevista para o Alex também falar sobre isso. Como é que foi isso, Alex? Até para a gente entender, porque toda vez que você vê um ônibus público, você já fala o seguinte, olha, está tirando de alguém, né, para colocar para cá. Exatamente. Fica à vontade. Mas, na verdade, Leandro, eu quero agradecer a oportunidade de esclarecer, até porque vocês tenho certeza que fazem a cobertura de maneira jornalística e imparcial. Muitos não fazem no ABC. Vocês, eu tenho que ser justo, que fazem isso. Os ônibus foram contratados por uma empresa que presta serviços para a Prefeitura de São Paulo. E aqueles ônibus, obviamente, não foram tirados de linha. Inclusive, a empresa falou, só consigo fazer o contrato se for no sábado ou domingo, que nós temos redução dos ônibus que nós disponibilizamos para a Prefeitura. Em operação. Então, não há nenhum vínculo com a Prefeitura de São Paulo, não há nenhum vínculo com ônibus público, porque não existe, primeiro que não existe ônibus público, pelo menos na região metropolitana, são ônibus de empresas contratadas para prestar serviço. Algum tipo de serviço. O ônibus é da empresa, não da Prefeitura. Perfeito. E eles, no período de sábado ou domingo, que tem menos frota na rua, fizeram um contrato e acabaram fazendo esse tipo de ação. É até importante esclarecer, porque tem outros órgãos que gostam de fantasiar e criar factoides, que nem hoje. Né? Eu gostaria aqui até de aproveitar o jornal A Hora, que só sai nas vésperas da eleição, inclusive distribuíram na cidade de São Bernardo inteira. Esse é o panfleto apócrifo que estão fazendo referência? Na cidade inteira, há uma semana da eleição, um jornal que não circula, que não existe, de alguém que recebe benefícios da Prefeitura de São Bernardo e que distribuiu uma mentira em relação à empresa que eu tenho participação como cotista. Então, e ele já quer fazer uma nova edição falando desses ônibus públicos. Por isso eu fiz questão de vir aqui, que na verdade esclarecer que não falar que nós estamos entrando com ação judicial. Vários moradores me mandaram vídeo, porque obviamente o eleitor vai ficando mais experiente, sabendo que isso na verdade um apócrifo. Agora, a grande pergunta, Leandro, quem paga essa conta? Como você coloca 280 mil jornais nas casas das pessoas, que custa minimamente essa produção toda R$100 mil? Da onde vem esse dinheiro? Se não tem um anúncio, se o jornal não existe, a pergunta é, da onde vem esse dinheiro? É só para lembrar que no dia até exemplifiquei, falando em relação, por exemplo, ao Água Santa lá em Diadema, o presidente da Água Santa é dono de uma empresa de transportes que faz serviço na capital, serviço de transporte público. E geralmente, vira e mexe, ônibus com o logo da prefeitura são usados pelo Água Santa. Inclusive a empresa é dele. Então, para levar torcedores... A empresa que nós contratamos é a dele. Então, inclusive, ele leva torcedores. Eu até exemplifiquei disso e leva, no dia. Aluga para velório, sim. Aluga. Então, assim, não há nenhuma irregularidade, está na nossa prestação de contas, o aluguel, o contrato com a empresa. Então, eu quero agradecer a oportunidade de esclarecer e acho que é importante o eleitor, especialmente de São Bernardo, que recebe muito material apócrifo, que fique atento quem paga essa conta. Alex, tem muita gente aqui interagindo conosco. Eu pedi desculpa, eu não vou citar nominalmente para não correr o risco de citar uns e não citar outros. Mas o próprio Alex, toda a assessoria depois vai responder aqui, elogios, perguntas, vai interagir com o pessoal aqui. As principais ou está acabando já? Não, tem pergunta pra caramba. É que a maioria, na verdade, ele além de... Não, e os próprios apoiadores do estado inteiro, Alex, somos aqui do interior, mandando um abraço, pessoal de Santo André, do vereador Donete,
muita gente aqui interagindo e acredito que pelos principais temas, embora a gente não tenha aqui nominado, mas os principais temas a gente abrangeu aqui. Mas Alex, quero aproveitar, eu sei que também a agenda está bastante corrida e não poderia ser diferente, 9 dias da eleição, agradecer a gentileza da entrevista e sempre colocar à disposição para a gente atualizar pautas positivas, pautas negativas, quiçá se todos os políticos compreendessem dessa forma o trabalho da imprensa. A gente fala aqui diretamente, ninguém tem compromisso com erro. A imprensa é feita de jornalista e jornalista é ser humano, também pode errar. Agora a gente não tem nenhum compromisso com erro. Se errou, vem aqui, retifica, ouviu os dois lados e é isso que a gente faz. E o Alex imediatamente se colocou à disposição para ouvir aqui, para falar e, claro, também no espaço como a gente tem feito sabatina com todos os candidatos, nada mais justo e oportuno do que ouvir aquele que foi referendado pelas urnas em 2014 e está abrindo espaço aqui para falar com todo o público do ABC. Alex, obrigado. Fica à vontade para suas considerações finais. Primeiro agradecer, Leandro, Carlos, toda a direção aqui do Repórter Diário, que abriu essa sessão desse horário a meu pedido. Eu quero agradecer porque vocês foram gentis a hora que nós combinamos, rapidamente conseguimos aí adequar o horário para poder compatibilizar com a nossa agenda, que de fato, nessa reta final, especialmente no período noturno, acaba tendo uma série de agendas. Quero dizer ao eleitor do Grande ABC que eu procurei honrar a confiança nesses 4 anos, recolocar o ABC no mapa. Tive a honra de ser eleito pelo Congresso em Foco há 20 dias atrás como um dos melhores deputados do nosso país, o melhor aqui do Grande ABC, e tenho certeza que vamos continuar trabalhando, combatendo a corrupção e impunidade. Eu sempre digo que o Brasil que nós queremos é um país justo, ético, com oportunidades, que combata a corrupção e impunidade, que gere perspectiva de um futuro melhor a todos. E só se faz isso com a participação do eleitor. Eu tenho observado o eleitor começando a entender que ele precisa escolher o seu representante, senão alguém escolherá o representante dele. E pesquisar, né? Isso. E eu quero que vocês digitem meu nome lá no Google, Alex Manente, para ver qual é o nosso histórico, a nossa ficha limpa e a nossa história de combate à corrupção e impunidade. Obrigado, viu, a todos, obrigado ao internauta que nos acompanhou. Legal, obrigado também a você que nos acompanha, curtindo, comentando, compartilhando. Você que é da nossa audiência rotativa, assim que acabar a transmissão, como diz o Carlos Carvalho, dá um F5, atualizar. Você pode ver novamente a íntegra da entrevista em outros canais também, né, Carlos Carvalho? Também estará disponível na íntegra no youtube.com/Repórter Diário ainda hoje, então fica até mais fácil para compartilhar ali no YouTube, com os grupos, no WhatsApp. Então já fica ali disponível também no nosso site repórterdiario.com.br. Legal, obrigado Vitor Oliveira, você que nos acompanha, daqui a pouquinho mais uma entrevista aqui, a gente aqui nessa jornada de fôlego no Repórter Diário. Continue ligado, um abraço pessoal, até a próxima. Eu bato no peito e digo que sou daqui. Eu falo mais alto porque quero transmitir minha energia, de querer meu lugar melhor a cada dia, pra ser feliz. Sou do ABC, e ter uma vida melhor é questão de escolher. Quem vai olhar pelo meu lugar, quem assim como eu não vai sossegar, enquanto meu grande ABC puder melhorar. Juntos somos maiores que muitas nações, 7 cidades, mais de 2 milhões. Gente que pode fazer muito mais por nossa região. Quem é do ABC, vota pelo ABC, não importa o partido, se é A, B ou C, candidato daqui tem mais compromisso pra fazer valer. Sou mais ABC porque é meu lugar, quero gente daqui pra me representar. E você? Vote em candidato que é do ABC, porque é com gente daqui que a gente vai crescer. Nessas eleições, vote por você. Eleja quem defende o ABC.